O que eles ouviram no sermão do Freire? Experiências e a motivação para colocar o Evangelho em prática. E eles viram na paróquia acontecerem várias coisas. Então, uma vez o Fernando traz da missa aqui um menor, que a polícia trouxe. O povo viu o menor puxando a batina dele na hora da missa, até que uma família entende que é chamada, por causa do Evangelho, a adotar essa criança. Mas não só isso, vem aqui uma menina grávida, com pensamento de abortar, é acolhida aqui na paróquia, e naquela época o padre fazia isso, é muito estranho, não se faz, mas por causa do Evangelho, os veganos fez, e essa menina não abortou, e nasceu disso uma experiência de acolhida de mães solteiras, que poderiam depois dar à luz a seus filhos, e criarem esses filhos, não precisarem ficar na rua. A paróquia viu a vida que é gerada e os pobres sendo atendidos por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, o Nelson se sentiu chamado a parar na esquina da sua casa, quando voltava do trabalho, que vocês vão lá ver, vendo esses jovens que ele conhecia na paróquia, vendo esses jovens se drogando, ele entendeu que poderia simplesmente estar lá, não falar de Deus, não falar para eles, deixa dessa vida, só isso. É isso então que ele fez por alguns meses. Sempre ele passava do trabalho da missa na esquina, da esquina para sua casa. Muito bem, as experiências da esquina nós já ouvimos muito, nós comentamos muito entre nós, e eu penso que o Antônio depois também vai poder contar para vocês várias delas. Mas agora eu queria ainda contar uma experiência determinante. Na noite que o Nelson parou e ouviu o Antônio vindo da festa de São João aqui na paróquia, e o Antônio pediu ajuda para ele, o Nelson fez uma proposta: amanhã você vai se encontrar comigo na missa. Que hora que era a missa, Nelson? Às 7h. Então o Nelson botou uma prova boa com o Antônio. O Antônio não vinha na missa. Você já viu o independente que frequentar a missa? Não tem, isso aí não. Então o Nelson propôs: venha na missa. Mas não era só vir na missa, era participar da vida da família que tinha na paróquia. E o que tinha na paróquia? Essa vida da palavra que nós ouvimos do sermão e que nós também procuramos viver hoje nas fazendas. Vem na paróquia, vamos entrar nessa vida que tem lá. É isso que pode mudar você, é isso que me sustenta, é isso que pode te ajudar. Aí o Nelson esperou o Antônio lá na missa, lá no fundo da igreja. Vou pedir para o Nelson ir lá, para o Antônio. Vocês já imaginaram, né, que o Nelson estava sentado naquela missa? Ô Nelson, dá um pulinho lá para a gente ver. Claro que o Antônio não vinha sentado na primeira fila, né, Antônio? O Antônio não ia ter essa coragem de vir aqui na frente. Então o Nelson imaginou e sentou lá onde vocês estão vendo. Olha lá. E o Antônio viu o Nelson lá no fundo e sentou do lado dele. Aqui, gente, começa fazendo. Vamos dar uma salva de palmas. Aqui começa a experiência maravilhosa que nós nascemos da palavra, nascemos na paróquia. Tudo começou na esquina, mas se desenvolveu na vida da paróquia. Vocês imaginam o que as pessoas comentavam quando, aqui no bairro, quando descobriram que o Nelson estava mexendo com dependente químico, com maconheiro. Claro que o Fernando tinha que proteger essa experiência, e ele fez muito esse papel, né, de dar, digamos, a base como a paróquia, mas também como aquele, como pároco, que viu que era
e deu todo o apoio. Então é bonito que depois da missa o Nelson e o Antônio iam para a casa do Nelson, Nelson, iam para a casa dele e conversavam sobre tudo e procuravam sobre a palavra para viver no outro dia e assim por diante. É lógico que a vida do Antônio começou a mudar, ele atraiu outros que eram amigos dele da esquina, entre os quais está aqui o Beto, que também está entre os 5 primeiros, né, Beto? Podia levantar, todo mundo te vê aí. O Beto também vai ter ocasião de falar para vocês daqui a pouquinho, né? E aqui nasceu essa experiência. Não nasceu numa fazenda fora da cidade, nasceu dentro da cidade, numa paróquia, num bairro, com a vida cotidiana da cidade. Veja que a palavra, ela não tem lugar, e não é verdade que eu só posso ouvir a palavra dentro da fazenda. Depende de mim, aonde eu quiser, eu posso ouvir a palavra. É bonito que o grupo Esperança Viva não é dentro de uma fazenda, ele é vinculado normalmente a uma paróquia e é na cidade, e as pessoas têm a vida normal, como se fosse naquele tempo da paróquia, e procuram escolher a palavra e trocar experiências, como Nelson fez com os primeiros. Não tinha uma casa juntos, até o ponto que o pai do Nelson, o seu João, que estava na época da África, retornou da África e propôs ao Nelson que então morasse junto com esses primeiros e tivesse uma vida de comunidade autêntica, dividindo tudo, o trabalho, viver juntos a palavra e diria assim, colocar então o germe da vida de fazenda que nós temos hoje. Eu queria colocar só uma cena especial. Então vocês imaginem esses jovens eram conhecidos aqui no bairro. Todo mundo sabia, o fulano lá é maconheiro, o fulano lá é da esquina, da boca do fogo. Aí eles vão viver do quê? O Nelson trabalhava na cooperativa e só tinha o salário dele para sustentar o primeiro grupo. Vieram falar com o Frei aqui na sacristia e o Frei falou: eu não posso manter vocês, o que eu posso fazer é ajudar a comprar um instrumento de trabalho que foi uma máquina de cortar grama e vocês precisam trabalhar e se manter. Aqui então vem a ideia de que nós temos que viver do nosso trabalho. Tudo foi aqui, tudo isso aqui é palco das grandes descobertas da nossa vida cotidiana de fazenda, daquilo que muda a nossa vida. E esses jovens, o Nelson ia trabalhar na cooperativa, e esses jovens iam na vizinhança aqui cortar grama. Eu imagino o impacto desse pessoal, né? Você não estava usando droga na esquina ali, agora vem aqui cortar grama? Deixa ou não deixa cortar grama? Mas as pessoas foram vendo a mudança desses jovens. Era visível que algo estava mudando a vida deles, e que eles participavam da paróquia, vinham na missa, e aqui então digamos assim, o fundamento de um dos eixos da fazenda, que é o trabalho, nasceu aqui também, cortando grama, aqui nesse bairro, nas casas que vocês, possivelmente, quando forem para a esquina, vão observar. Muito bem. Uma das paroquianas também queria saber era Iraci, e ela trazia dentro dela o desejo de viver a palavra, mas ainda era sozinha. Precisava uma outra moça, 2.000 quilômetros daqui, receber o chamado de Deus a deixar tudo e vir para essa paróquia para juntas, a Luz e a Iraci, começar a realidade feminina. Muito bem, a Iraci até então, ela era uma paroquiana e trabalhava na obra social, que vocês também vão passar, trabalhava no banco e metade do tempo dava assistência aos pobres, o trabalho que tinha aqui na sede, a obra social da Senhora da Glória, que vocês também vão visitar. Esse lugar também é importante, porque lá se via concretamente a vida da paróquia, de ajuda aos pobres, os andarilhos, pessoas que precisavam de remédio. Essa assistência era um sinal evidente da vida da paróquia, concreto ali, uma estrutura de ajuda aos pobres. Muito bem, é ali também que vai começar o centro feminino na
elas moram então na casa ao lado da sede. E era bonito que elas vinham sempre na missa da paróquia. Um dia vinha a Lúcia, outro dia vinha a Iraci. Não podia vir as duas, não podia deixar as meninas sozinhas, mas elas vinham todos os dias para cá. E aqui começou a parte feminina, justamente vinculada também à paróquia, com a mesma vida que tinha na parte masculina, que já tinha começado há 4, 5 anos antes. Então vocês vejam que a fundação da fazenda aqui nesse lugar que vocês estão agora me ouvindo, ela então tem um significado importante, porque parecia um projeto social, mas já era em ação, o carisma que Deus tinha inspirado. Hoje o Frei, no final do seu sermão, trouxe uma frase que eu penso sintetiza bem a essência do nosso carisma, né? Quem quer levar a esperança aos outros precisa viver a palavra. Quer dizer, nesse desejo de viver a palavra, os frutos que foram acontecendo era a esperança do ano. Nem eles mesmos sabiam, nem eles mesmos sabiam que Deus já os usava como instrumento para manifestar um carisma novo no mundo para a igreja. Isso só foi sendo confirmado com o passar dos anos, vendo os frutos, a recuperação de vocês, vendo as fazendas que cresciam, os bispos que chamavam, o reconhecimento da sociedade civil. Com todos esses anos, eles foram entendendo: meu Deus, tem algo grande aqui no meio, tem algo que é de Deus e é muito grande. E a coisa, quando é de Deus, é difícil de controlar. Os fundadores sempre dizem: é difícil de você negar um bispo que pede uma fazenda na sua região, porque se é de Deus, como é que você segura? Então não segura, é de Deus. Quem que controla Deus? Não controla. Posso controlar o meu humano, eu domino o meu humano, mas o que é divino vai. E assim aconteceu com a fazenda, e assim eles foram entendendo que esse carisma não era só para cá, para lá, não era só masculino e feminino, mas era para toda a sociedade, a humanidade. E o Papa entendeu isso daqui e veio nos visitar lá nas Pedrinhas. Vocês vão sentar na cadeira que o Papa sentou naquele dia 12 de maio de 2007. Quando senta naquela cadeira, sente o que significa aquilo ali. É o Papa que veio no nosso bem e diz: sejam embaixadores da esperança. Não pense só na sua recuperação. Lembre que você é chamado a levar esperança a todos, aonde você estiver vivendo a palavra, tendo a presença de Jesus com os teus irmãos. Quando você está entrando lá na frente daquele palco, aonde o Papa falou, aonde o Papa caminhou, lembre que esse momento para nós é determinante. É Deus, pela boca do Papa, que nos diz: esse carisma de vocês não é de vocês, é meu. E cada um de vocês foi chamado, vindo nessa peregrinação, a sair daqui convencidos que aqui está em jogo o carisma. E é de Deus. Nasceu aqui, mas vai para o mundo inteiro. Já está no mundo todo. Já está nas Filipinas, está na Rússia, está na África, está no México, está no Uruguai, está aqui no coração de cada um de vocês. Tudo tem um início. Aqui nós estamos vendo o início, as origens, a fonte, onde tudo começou. Aonde que vai acabar? Só Deus sabe. Agora, com vocês assumindo este compromisso, só Deus sabe. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, já começa a levar esse carisma para a tua família, em primeiro lugar. A gente evangeliza a família. Quem é casado evangeliza a esposa. Quem tem filho evangeliza o filho. Ajuda o filho a viver a palavra, mas é lógico que você vive a palavra. E assim a fazenda vai crescendo. E talvez você sente também um chamado, como vários de nós que estamos aqui nessa igreja, sentimos um chamado, em primeiro lugar, do Nelson, que entendeu que Deus o pedia para deixar tudo e se dedicar totalmente a este trabalho
e assim fazer parte de uma grande família. É a família da esperança. A família da esperança nasceu também aqui nessa paróquia. Também aqui nessa paróquia já tinha um gene. A vida comunitária dessa paróquia era uma antecipação da vida que nós temos da família da esperança. Por isso, aqueles que depois sempre desejam, quero me doar totalmente, me consagrar a esse carisma, então entra na família da esperança. Quem aqui na igreja tem votos na família da esperança? Fique de pé para a gente identificar. Votos. Não é promessa, votos. Então, lá no fundo, vocês estão vendo, ó, Nelson levantou, Eraci e Angelus. Eu também tenho. Agora vamos ver quem tem promessa. Fique de pé. Todos os que têm promessas. Promessas. Agora, os que têm compromisso. Compromisso. E o pacto? Quem tem pacto? Muito bem. Então vejam que a nossa família ainda pode crescer, né? Mas você termina o seu ano de recuperação, converse bem com a sua família, e se Deus te chama, já diga assim agora, aqui nessa peregrinação, diga: Deus, você me chama, como um dia chamou o Fernandes, trouxe da Alemanha, para essa paróquia, chamou o Nelson, chamou o Eraci, chamou o Antônio, chamou o Beto, chamou você também. E você tem agora a graça de dizer a tua resposta. Não tenha medo. O medo ele é talvez uma dúvida, mas agora você pode, com fé, por causa da esperança, dizer: o quê? Eu assumo. Se eu já não posso assumir publicamente na família, mas no teu coração você pode. Então não saia da peregrinação no final de tudo, quando você estiver já no avião voltando, né? Todo mundo que vem de avião é gostoso. É lá nas nuvens, você diz a Jesus: eu quero voar alto, né? Como eu vi os fundadores voando e conquistaram o mundo, eu também quero, eu também posso, e eu digo: eu sim. Muito bem. E penso que vocês já puderam dar ter uma visão da realidade que Deus fez nascer. Nada melhor do que ouvir o Antônio, que é o primeiro que pediu ajuda, depois o Beto, e eu queria chamar também o Didi. O que vocês acham da ideia? Todo mundo está de acordo que o Didi também fala? Então, muito bem, os três podem vir aqui à frente. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Bom dia. Não tem dúvida que vir aqui nesse lugar faz a gente voltar, né? 28 anos de história, realmente momentos assim, realmente muita alegria. Eu freio aqui, sentado no meio de vocês, né? Que na verdade, como todos, vindo aquela história realmente destruída, né? Os familiares aqui na região, lá perto da esquina, né? Diante de tanto sofrimento que eu passava, né? Diante de tantas buscas de mudança que jamais em vão, né? Mas teve aqui alguém que abriu a porta, digamos assim, da casa, né? Para nos acolher. Vocês já viram o Nelson colocar como foi, né? Quando ele fez aquele pedido, assim, pela experiência que o Frei trazia aqui para a paróquia, né? E para mim chamou muita atenção tudo isso, porque alguém que era excluído, né, que era
não era acreditado, e de repente alguém abria a porta da sua casa, né, aqui na paróquia, nos acolher assim como realmente como filho, né? Sem acreditando na gente, né? Então, foi digamos assim, uma grande força que eu tive de dar essa continuidade quando eu cheguei no Nelson e pedi ajuda, né? O padre César falou: São João, só uma correção, foi no dia de São Pedro, no dia 29 de junho, quando eu, em busca dessa nova vida, né, eu falei: me leva para onde você quiser, né? Quero sair dessa, não aguento mais ver a minha mãe sofrer. Consequentemente, né, a gente também sofre, né? E foi quando o Nelson fez um convite para mim, né? E teve momentos assim marcantes, porque quando comecei a frequentar essa comunidade, né, aqui nesse lugar mesmo, quando o Frei se colocou diante do sacrário, né, e disse, né, não seja eu o padre, mas seja você. Então teve momentos de encontro com o Frei, com o Nelson, que ele sempre nos dizia, né, quando você se sentir só, porque não tem aquilo que vocês têm hoje, pessoas que estão à disposição de você 24 horas, um lugar que te acompanhe, né, constantemente. Naquela época, era eu na minha casa, o Nelson no trabalho dele, o Frei com as atividades da paróquia, né? Mas lembre-se que quando você estiver sozinho, você nunca está só. Tem alguém que está à sua disposição que você pode pedir ajuda, né? E me lembro do fato que aí a minha vida era paróquia, minha casa, aqui na igreja, né? E um dia, mais ou menos, depois do almoço, que eu saí daqui, eu encontrei com um companheiro, né? Um daqueles das antigas que usava droga comigo. Na escadinha ali da paróquia, eles chegaram e me convidaram para almoçar, né? Naquele momento, assim, para mim, como para todos, é um momento assim que é uma questão que atrai, né? Eu vou, mexe com tudo, né? Mas eu lembrei quando o Frei falou: quando você, né, estiver só, lembre-se que tem a disposição de Jesus na Eucaristia, né? No sacrário. Meio que, sabe, aquele momento que a gente passa na vida da gente, mas essa força maior de dizer não. Lembrei que espera um minutinho, que só vou dar um recado e já volto. Então, o sacrário era aqui nesse lugar, não era lá, era aqui. Saí de lá meio muita força dentro, né? E diante de Jesus Eucaristia, eu me lembro que eu ajoelhei: Jesus, me ajuda. E saí. Foi questão de muito pouco tempo, né? Aí, graças a Deus, quando eu saí lá fora, o rapaz tinha ido, e logo eu tomei aquela força. Quando a gente fala, né, peça que eu te ajudo, naquele momento eu senti assim essa grande força, porque sempre me ajudava, sempre recomeçando, sempre enfrentando as dificuldades, né? E teve outros momentos assim muito belíssimos que vocês já conhecem, eu também vi. Mas uma coisa muito importante para mim, que me ajudou, que, digamos assim, foi aquela grande força que eu tive, foi quando, diante daquela experiência que vocês conhecem, né? Simples, que a gente pensa que tanta coisa grande, não é. Às vezes não sempre dar um copo d'água para o outro, isso já nos alimenta uma alegria e faz a gente sair do nosso eu, né? Mas uma das primeiras palavras que me ajudou nesse, digamos assim, nesse sinal inicial de caminhada assim, foi quando eu perguntei para o Nelson, diante das propostas, né, de ver Jesus no outro, de ver a palavra, quer dizer que tudo aquilo que eu faço para o outro, é para Jesus que eu faço. Aí ele me respondeu bem assim: tudo de bom e de mal. Foi quando, né, aquela menina morava na parte de esquina, tinha um desejo, estava grávida, tinha um desejo de comer abacates, então, impulsionado por Jesus que estava nela, querendo ouvir a palavra, né? Eu peguei de um passo de ir no mercado procurar a fruta, e à noite eu levava para ela.
Agora imagine o exercício, porque a casa dela na esquina, de frente com a esquina onde a gente se drogava, os pais dela me conheciam. E de repente, sabendo tudo que a gente aprontava lá, né, Beto? À noite, lá na porta da casa dela, quem me atende é o pai dela. Não me recebeu bem, né? Mas como eu insisti em falar com ela, entregar pessoalmente para ela, e ele ficou no corredor da casa dele olhando para ver, para ele entregar, porque viu que tinha uma tatuagem na mão, né? Mas olha, você estava com desejo de comer essa fruta, então eu vim trazer para você. Naquela hora, invadiu uma alegria no meu coração, em nenhum momento da minha vida eu tinha experimentado. Em nenhum momento eu agradeu. Aquele, como se fosse aquela força, sabe? Né? Você consegue enfrentar, né? E se libertar desse vício. Então partiu daí tantas e tantas outras experiências. Como chegar na minha casa, por exemplo, de repente aquele irmão que chegava em casa e quebrava tudo. O Nelson mesmo presenciou situações semelhantes, de quebrar tudo, de partir para cima do pai, de criar tantas situações comigo. De repente a minha mãe me vê, né, eu lavando banheiro, lavando louça. A pessoa, o que está acontecendo na tua vida, né? Mas assim, normal, uma maneira diferente, uma alegria, enfim. Então foi essas atitudes que me ajudaram, eu na minha casa, e o Nelson, na casa dele, no trabalho dele, eu fui aqui na paróquia, que me ajudaram a ir para frente e sair desse vício, né? E foi quando aí tudo começou com a primeira casa, né? Aí veio o Beto depois também, sem ter começado a experiência, aí veio o Beto, aí veio todos os outros, né? Mas eu penso que o Beto poderia colocar um pouquinho disso também, né? O mandamento da nossa alma, né? Aquilo que fez a gente modificar as pessoas que estavam junto conosco, né? Vai lá ver Geiraci, Laerte, tem a Bia, né? Eles estavam na gente, o Joãozinho, mas o Joãozinho também. São pessoas que estavam junto conosco, fizeram essa obra, ajudaram o Frei a fazer essa obra assim. Mas para mim, o primeiro ponto que me fez realmente querer uma nova vida foi simplesmente que eu queria ver meu pai feliz. Eu não estava preocupado comigo. Eu queria ver meu pai feliz. Eu poderia, e para mim, fazer o meu pai feliz era mudar de vida. E eu investi nessa mudança de vida. Quando fui para casa, para a primeira casa, o irmão já estava lá, o Nelson, estava o Anjo, estava o Ademir, e eles me acolheram. E ali eu comecei a perceber aqueles atos de amor que o Nelson fazia, né? A tentar fazer, até como pegar, lavar uma privada, lavar um banheiro, né? Aquela dedicação dele, pegar um prato de comida e servir para a gente. Aquilo começou a realmente mexer comigo. Eu senti que aquilo eu queria para mim. Depois, a gente passava pela esquina, né, Antônio? E vinha aqui para a paróquia. E aqui a paróquia passou a ser a nossa esquina. Então, quando o Frei terminava a celebração, antes disso eu queria lembrar que, em certo momento, eu estava com o Nelson aqui, e eu sempre fui muito desligado. O Nelson falou para mim: "Maninho, presta atenção nas palavras do Frei." E eu vi que realmente tinha vida naquelas palavras. E quando o Frei terminava a celebração, a gente esperava ele entrar e nós todos entrávamos atrás, né, Frei? Todos nós entrávamos atrás, aí o Frei tocava a roupa aqui e dali a gente ia para a cozinha, né, Antônio? E ali jantava com o Frei praticamente todas as noites, né, Frei? Estava ali junto com o Frei e sempre aquele amor, aquele carinho com a gente. E a gente sabe que essa parte é reservada, não é aberta, né? E para o Frei não existia isso. Então sempre muitas pessoas ali junto com o Frei, né? Depois do período o Frei começou a fazer o café da manhã, não foi, Frei? Chamando todos os jovens, né, para vir tomar o café da manhã aqui com ele. Agora, para mim, assim, um certo momento, né, que realmente também me marcou muito, foi quando o Antônio
teve a recaída e foi embora. Eu também tive recaída. Né? Eu também não fiquei livre dessa recaída. Mas naquele momento só sobrou eu. Eu pensei comigo, o que eu vou dizer? Porque eu também pensei em embora, né? O que eu vou dizer para o meu pai? Eu fracassei, eu não tive força na caminhada e eu fiquei. Depois das bocas, das palavras do pai do Nel, o Sr. João Roseno, ele falou para mim: você ninguém acreditava que você foi o único que ficou, né, naquele momento. Né? Eu lembro perfeitamente o sorriso do Sr. João Roseno, que hoje não está mais entre nós, né? Já foi para o céu. Então aquilo para mim foi também uma resposta de Deus na minha vida. Quanto a ter a oportunidade de voltar, eu saí para fora, tive umas recaídas também, recomecei a minha vida. Hoje eu moro fora da fazenda. Eu tenho 2, 3 atividades de trabalho. Ao passar dos anos eu fui adquirindo. E um outro momento também, assim, quando eu terminei minha caminhada na fazenda, naquele período éramos poucas pessoas, o Frei teve a possibilidade de me arrumar um emprego, né, Frei? E depois eu fiquei sabendo também pelo Cláudio Amador, que era empresário, que o Frei disse assim: cuida dele para mim. Essas foram as palavras que eu falei para o Cláudio Amador. E realmente ali eu encontrei o pai também, né, que me deu toda uma estrutura de trabalho, todo um apoio para me recomeçar a minha vida. Né. Ali eu descobri um desejo de ser um profissional eletricista, vi que era uma coisa que eu gostava, estudei, fiz um curso de 2 anos na área de eletricista. Depois prestei um concurso público, passei. Né? Hoje eu sou funcionário público municipal e tenho outra atividade para exercer também. E olha, dá para viver fora da estrutura da fazenda, vivendo dentro da fazenda. Dá para viver. E viver muito bem. Agora, a gente tem que estar ligado na fazenda. Tem que estar ligado nessa palavra que modificou a minha vida. Modificou a vida do Antônio, do Didi. Então, assim, eu sou uma pessoa que me sinto muito feliz hoje. Está fora, a maioria de vocês não está fora também. Tem como meu responsável, o Padre César. Às vezes eu nem chorei ali, nada, Padre César. Padre, isso, reclama do papel. A sua escolha é Deus, a sua escolha não é o homem, não é as coisas. Né? A gente recomeça, porque nós estamos ligados. Mas então é isso, né? Aqui eu vejo assim também que vocês estão recebendo esse amor que nós recebemos, eu, Antônio, de recebendo. Vocês estão aqui hoje recebendo esse mesmo amor. Só se passaram os anos, aumentou as pessoas, mas é o mesmo amor. Obrigado. Mas quero fazer um ato da boca, convido o Padre César, porque é a vez dos dois, mas eu também fui privilegiado de ser uma pessoa que no momento mais difícil da minha vida fui acolhido. Eu fui acolhido para morar aqui dentro, morando aqui dentro da igreja, ele me acolheu aqui, até resolver uma situação para mim, depois eu fui para as Pedrinhas. Mas foi aqui que realmente eu recebi uma pessoa, nem do Brasil, nem parente nada, me acolheu. Ele me marcou muito, eu hoje não esqueço daqui, eu não esqueço. Depois de conhecido o Laércio, a Marli, então essas coisas me ajudam muito, né? Tive vontade de ir embora das fazendas, tive um momento difícil da minha vida, mas sempre eu pensava aqui, esse momento que eu fui acolhido aqui, me ajudou muito, né? Fui para as Pedrinhas, morar com a família do Tião Cortez, fiquei um tempo lá, onde tem um grupo hospedado lá na casa do Tito, naquele trabalho da piscina, né? Depois que quando eu fui para a fazenda já, alguém já tinha pedido a palavra lá dentro, né? Nelson, Fernandes, Beto, Antônio. Quando eu cheguei na fazenda, me
ainda peguei um pouco do Antônio e o Beto lá na fazenda, né? Então, para mim, foi um impulso, né? Dificuldade vem para qualquer um de nós, mas mal sabia que eu ia morar lá no Rio Grande do Norte, eu já faz um certo tempo que eu estou para lá, né? Mas minha família está para lá, meus filhos, mas quando vem aqui, realmente mexe comigo, né? Porque realmente foi aqui que eu comecei a minha história da Fazenda da Esperança. Muito bem, né? Vocês estão sentindo que é um momento de muita graça, né? É emociona a gente de ouvir que nós estamos realmente no lugar onde tudo começou e Deus quer dar para vocês as mesmas graças que todos nós já ganhamos. Muito bem, eu, para finalizar e devolver o microfone para o Nelson, eu convido ele para vir para frente. Então, o Nelson, uma vez, ouviu o Frei falar no sermão. A força que tem a palavra de Jesus, pede e eu vou te dar, pede e você vai receber. E o Nelson naquele dia foi diante do sacrário, depois da missa, e pediu da esquina. Quanto nós somos hoje ao todo nas fazendas? 2.000 e da cerca. Pois é, hoje ele tem 2.000 que estão agora, que já passaram, já foram os 18.000. Então você hoje também faz a experiência antes de sair da igreja, vai lá no sacrário e faz o teu pedido. Você acredita na palavra, com certeza Jesus quer te dar aquilo que Ele reservou desde sempre. Agora eu vou devolver para o Nelson, agradeço muito. Depois veio uma sugestão, nós podíamos fazer uma foto do e aí vamos nos dirigir, acompanhados pelo Titi, pelo da Fazenda, onde lá começou a primeira casa do Centro Campino. De lá vamos para a esquina, faz a visita, depois entramos no ônibus e vamos para o centro. Para a gente fazer mesmo essa foto maravilhosa. Deus é a Fazenda da Esperança! Ah, isso foi ensaio, agora vamos fazer. Agora vamos ensaio. 1, 2, 3. E depois, Beto, Didi e Antônio vão levar nós lá na esquina. Né? E a partir daí, o Nelson passando pela esquina, por intermédio do Ademir, ô Maninho, chega aí que eu quero apresentar meus amigos para vocês. Então o Ademir morava nessa casa aqui. Foi através do Ademir que o Nelson também, nesse trajeto dele, aproximou da esquina assim com mais tranquilidade. Filma nós aí. Liguinho. Arrumei um emprego desse. Cabo Man. Olha aí, ganhou o juiz. Ganhei juiz, tá vendo, pai? Arrumei um emprego já, viu? Cabo Man da Fazenda Esperança. Já, os carregadores. Tá esperança, hein? Lá atrás. Dona Val, já arrumei um emprego na fazenda aí. Cabo Man. Todas as fazendas do Brasil inteiro a gente controla aqui a fazenda. Depois lá de lá tem a escolinha. Tem o primeiro centro feminino, onde aí nós fizemos morar nos primeiros meninos, onde também morou o Didi com a Cecília. Tudo bem.
Bom dia. Ei, chegue pra cá, aqui na frente, ó. Aqui na frente, a cocarada aqui, senão não vai aparecer não. Aqui na frente, vai. Ok, tá bom. Ah, eu vou tirar, hein. Tirar. É incrível como a Fazenda da Esperança transforma as vidas aqui. Tá, oi, né? Oi, tá, né? Valeu. Alexandre. Eu sempre vou com o Manuel lá buscar os problemas. Obrigado. Beleza. Obrigado. Eu posso falar. 1, 2, 3, vai. É incrível como a Fazenda da Esperança transforma vidas. Não, fica em pé. O pessoal conseguir fazer um silêncio na hora aqui, dá para dizer alguma coisa rapidamente. Bacana, bacana. Se a turma chegar, que não chega todo mundo. Então, pessoal, ó, só para entenderem um pouquinho, como vocês já conhecem, né, lá dentro da Glória que o Nelson, o Frei, o Padre César colocando, a gente colocando. Então, essa foi a primeira casa onde o Sr. João, que o Sr. João, na verdade, tinha a casa dele, que é lá na avenida, lá embaixo. Como ele estava recém-chegado de uma missão de Moçambique, na África, então ele teve que alugar essa casa. Quando, então, foi liberada a casa dele, para ele voltar para a casa dele, foi quando o Sr. João sugeriu, porque já que vocês estão se encontrando, e a gente se encontrava todos os dias aqui na casa do Sr. João, além da paróquia, onde ele recebia a gente todo santo dia aqui na casa dele, né? Foi quando então o Sr. João faz, vocês já estão caminhando junto, estão fazendo essa experiência, por que vocês não vêm para cá para fazer uma convivência junto? É onde entra o segundo ponto da Fazenda. Qual é o tripé da Fazenda? Espiritualidade, trabalho e convivência. Eu ainda quero até ir mais com vocês rapidamente. Primeiro ponto, espiritualidade. Segundo ponto, a convivência, que foi quando a gente chegou aqui, decidimos conviver juntos. E o terceiro ponto foi o trabalho. Porque a gente morava aqui, você vê que quando vem de dentro para fora, mudança de vida, é possível. Nós estamos praticamente aqui a 200 metros da esquina, 100 metros da esquina, aonde era a ponta de tráfico. Entende? Só que a decisão vem de dentro para fora. O Nelson ia para o trabalho dele e a gente ficava aqui. Quando então, já por um tempo, quando o Frei cedeu para nós a máquina, aquela coisa toda que, né, foi uma experiência interessante, foi quando nós decidimos, né, comentamos com o Nelson à noite, né, o Nelson levava para o Frei, quando nós decidimos então, peraí, não é justo o Nelson trabalhar, pegar todo o seu salário e colocar, e nós ficar aqui num bem bom aqui na casa, porque não tinha uma atividade. Foi quando então nós decidimos trabalhar. O que nós podemos fazer? Cortar grama. Vocês não imaginam que experiência foi para nós. De repente, né, tratado como drogado, como vagabundo, como, né? De repente bater na porta da casa de uma pessoa para cortar a grama. Sai pra lá, vou chamar a polícia para vocês, todo mundo com medo. De repente começaram a dar o passo de acreditar e deixava a gente cortar. E a gente foi aqui conquistando então esse terceiro ponto que é o trabalho. Então numa linha cronológica, a primeira coisa que precisa ter evidência na nossa vida é a espiritualidade.
esse encontro pessoal com Deus. Porque se isso não acontece, eu vou morrer na praia. Se você tem esse encontro pessoal com Deus, como eu tive, eu não precisei da fazenda. Não tinha fazenda. Começou aqui, nessa casinha aqui, de aluguel. Porque agora que, né, daqui a gente vai para os ônibus, né? E vocês vão estar no lugar onde sim nasceu realmente a primeira casa da fazenda. Que tem algumas particularidades que lá no centro, lá depois do almoço, antes de sair conhecer o lugar, eu vou apresentar para vocês, né? Mas só em dizer... Aí. Terra do Bé! Santa Rosa. Santa Rosa aí pra gente aí. Garanhuns, Pernambuco. Santa Rosa, Garanhuns aí, Pernambuco. Olha o santo aí, não é? É. Valeu, Marinho. É isso. Legal, Marinho.
Alguns estão perguntando. Maria, o teu lobo. Então a casa toda, todos os dias nós trabalhamos nela. A Santo Agostinho produz a garrafa e rotula, então ela é responsável pelas garrafas. E a Dom Bosco é a casa de serviço fixo, onde a gente usa os que moram lá na cozinha, na padaria, na babosa, que nós trabalhamos com a manutenção da babosa, então é a casa de serviços gerais. O rodízio de casa. É, a nossa. 4 anos. Aí, ó. Sem parar o dia todo. E aí, pessoal? Aqui esse cara trabalhando é o teste. Ipan! E aí, cara, tudo bom? Manda de 4 em 4. Por favor. Olha a caixa. Ué, cadê os assuntos parados? Tudo, né? Parou.